Vou começar então a formalidade que vai lá para o nosso site. Projeto Biblioteca Humana, em sua terceira edição, patrocinado dessa vez pela Lei Paulo Gustavo. Já rodamos por meio do edital Elizabeth Anderle por 2 vezes. Estamos aqui na Praça São Francisco, no bairro Ademar Garcia, em Joinville, uma periferia que nem parece periferia, de tão bonita, de tão linda, tirando todos os estereótipos periféricos que a gente acredita. É uma praça linda, tem uma pista de skate em formato do pé de São Francisco de Assis, que é muito simbólico, né? A história de São Francisco de Assis é muito simbólica e tem muito a ver com o trabalho do artista, eu acho, que é o que se abnega e abre mão às vezes de tantas coisas, de família, de pudores e até de convicções, né? Para interpretar, no caso você que é ator, outros personagens que às vezes acreditam em coisas que você não acredita. Estou com o Robson Benta, ator, a gente vai saber um pouquinho da vida dele. Ele é professor, ele é multifuncional, é uma pessoa muito presente e já deixou seu legado na história de Joinville. Ele vai passar e a história dele vai ficar. E ele é uma biblioteca humana de fato. E as histórias dele, dessa biblioteca, os acervos que ele carrega e os personagens que ele construiu na vida dele, vão ser temas da nossa pauta. Que vamos falar sobre política. Embora eu já esteja politizando também, né, de certa forma. Você é professor, ator, diretor de teatro, trabalha com pessoas com deficiências com todas emocionais, cognitivas, motoras e transtorno mental. Então tudo isso é política. As políticas públicas acabam interferindo, atrapalhando às vezes ou garantindo continuidade do teu trabalho. E é por isso que você está aqui. A gente fez questão de chamar alguém que tivesse toda esta trajetória, que fosse inteligente como tu é, e é de verdade, isso foi eu que a Soreg escolhemos, e também pela pessoa sensível que a gente acredita que você seja. Imagina que você não esteja interpretando, e seja essa pessoa mesmo, né? Você não é de Joinville. Eu agora vou seguir a pauta de Soraya. Não é de Joinville, também viaja muito, motivado pelo seu serviço, segundo ela aqui. Como você percebe a arte e a cultura em diferentes lugares que você já foi? Lembrando que acesso à cultura é uma política pública. Bom, primeiro quero agradecer esse olhar afetuoso, né, que vocês têm nas práticas de vocês e, por óbvio, né, me olham com esse jeito. E eu fico tocado porque eu sou, de fato, uma pessoa bastante sensível, né, de formação familiar. E desde os 11 anos eu me encantei com o teatro. E a arte me pegou de um jeito que criou um espaço para mim dentro da sociedade. Né? Um menino preto numa escola do interior do Rio Grande do Sul, apesar de ter nascido em Criciúma, fui criado no Rio Grande do Sul, que minha mãe era de Cachoeira do Sul. Eu sofri muito racismo antes de entender o que era o racismo. E o teatro, aos 11 anos, a experiência de fazer um personagem dentro de um espetáculo que saiu, né, que apresentou fora da escola, me mostrou um lugar dentro do coletivo, né, um lugar de respeito. Pela primeira vez eu senti isso, e aí fiquei feliz e decidi que ia fazer teatro para sempre. E ficando adulto, vindo morar aqui em Joinville já há 40 anos, eu estive em muitos lugares trabalhando e eu percebo, né, e constatei, mas na prática isso já existia, a arte tomou um lugar no nosso tempo em que, infelizmente por conta do nosso modo de produção, que é o capitalismo, ela acabou sendo transformada numa mercadoria. Então, você faz arte se isso for o seu trabalho e se você vai fazer disso um produto para vender. Quando não só no entretenimento. Isso. Né? E eu voltei lá para trás e digo, puxa, mas eu não entrei no teatro para vender minha peça e eu poderia ser qualquer coisa, inclusive artista, como eu decidi ser, que aquela experiência de ter me colocado num lugar, né, de conviver com os outros num espaço de igualdade, mudou a minha vida. E me permitiu continuar fazendo arte, porque a gente nasce artista e acaba sendo privado disso, porque para de brincar, larga essa bobagem, isso não vai te dar futuro. Tu já viu o artista se dar bem na vida? Ok, eu posso não querer ser artista, mas posso continuar pintando, desenhando, dançando, representando, porque isso é uma coisa salutar para mim, é uma necessidade que nós temos de nos expressar. Mesmo que eu não mostre para ninguém o meu escrito, eu posso escrever e organizar um monte de coisa na minha cabeça. E a literatura é
uma forma de arte. Eu posso pintar no meu caderno, fazer risquinhos no canto do meu caderno, não mostrar para ninguém, mas através desses risquinhos eu vou organizando minha cabeça. Minha saúde. E percebi então que nas cidades todas foi comprada essa ideia de que a arte é um lugar. Fala nesse negócio de santo de casa não faz milagre, então os artistas do local já começam a sofrer com esse preconceito. Então tem que vir um artista de fora para mostrar o que a gente deveria entender como arte, né? Como arte respeitável. Então isso é muito igual no Brasil. Agora a gente percebe com essa mudança, né, a reestruturação, a volta e a reestruturação do Ministério da Cultura, que bate muito com o que eu e você pensamos, né? Eu acompanho também o teu trabalho há bastante tempo, e esse oferecer espaço para manifestação artística onde ela é negada porque parece que ela não vai dar futuro. Como não vai dar futuro, né? Se a pessoa sente prazer em fazer aquilo, ela está vivendo no presente e vai viver feliz sempre. Então, esse olhar para as periferias, né, para a arte popular, para a arte com as pessoas com deficiência, para a arte com as pessoas não formadas na academia, isso é uma outra coisa que dentro do teatro eu percebi muito, né? Eu trabalho com pessoas com deficiência, todas as deficiências, e trabalho com pessoas com transtorno mental. E daí nós constituímos um grupo de teatro, que é um grupo de teatro, não é um grupo de teatro com pessoas... é um grupo de teatro com pessoas, como todos os grupos de teatro. E aí, fui perceber que, por exemplo, para participar de alguns festivais, os atores têm que ter o DRT, que é o registro profissional, que pode ser conquistado via academia. Mas os meus atores não vão para a academia. Então, compreende o grau de dificuldade que se cria para determinar o que é teatro e o que é um teatro menor, ou é uma coisa mais básica, que é bobagem. Isso existe é tão teatro quanto, né? Isso existe no meio da literatura também. Na literatura infantil, dentro da UFSC, por exemplo, eu estudava no departamento de literatura. Eu queria fazer mestrado em literatura e eu queria trabalhar literatura infantil. Eles falaram, não, literatura infantil é lá no setor de educação. Mas não é literatura? Não, é lá no setor de educação. Tem um negócio de pesquisa. Eu falei, mas eu quero fazer literatura dentro da literatura. Porque literatura infantil é um ramo da... O termo é infantil, né? Mas os adultos consomem. E ela nem infantil porque ela não é escrita por criança. É literatura. Ela não é escrita por criança. Pode ser literatura para criança, mas literatura infantil, eu queria discutir isso na realidade, né? É feita pela criança, é a autoria da criança. A literatura que nós conhecemos, para mim, é uma literatura para a criança ou para a infância. Porque é a minha memória efetiva, o que eu entendo de infância, para poder falar sobre a criança, mas não deu certo. Já processada, né, com a minha vivência. E lá dentro falavam também que era uma literatura menor. Então, como a gente está falando de política, durante um tempo, bastante tempo, eu fiquei meio assim de mal com a academia, justamente por causa disso, né? Em alguns momentos parece que desconsidera-se que nós estruturamos o ensino do jeito que ele é, né? Mas antes disso, a gente pensava, a gente existia, a gente escrevia, a gente criava coisas, e agora parece que a academia quer determinar quem é capaz de. Né? E mais ainda, que aí me aborrece mais ainda, que ela é a única detentora do poder de determinar quem vai estar habilitado para exercer tudo, da medicina até a arte. Né? E aí fecha, né? Como se a literatura infantil não tem um lugar sério dentro do campo do conhecimento. De respeitabilidade, né? Como não? É como eu não passei por isso no meu teatro, né? Só assim, na academia felizmente tem tido uma boa aceitação, porque a gente vive um momento em que o que se chamava de inclusão, as pessoas com deficiência não querem mais usar o termo inclusão, porque elas nunca estiveram fora, estiveram aí quem sente que excluiu, que inclua. Mas é a acessibilidade, a gente tem que dar acessibilidade para as pessoas nos espaços de fazer, nos espaços de apresentar, nos espaços de conhecer, porque fruição e prática é um direito que é negado, a pessoa não pode entrar, não pode assistir, e mesmo com as leis, às vezes tem gente que reclama, agora tem que ter intérprete em tudo, e eles nem vêm. Tá, mas você vai em todas as peças que são faladas em português, porque você é ouvinte, você vai? Então por que a pessoa surda deveria ir em todas as peças só porque tem intérprete? Só porque são surdas. Né? Tem intérprete, então eu vou porque tem intérprete. Não é assim, não funciona para os ouvintes. Então, por uma questão política, e a política faz o quê no caso da cultura? Impõe o cumprimento da lei, mas não reconhece que é um custo. Então os projetos precisam, o orçamento dos projetos vai contemplar isso, mas, né, os prêmios devem aumentar,
porque é um custo que vai se ter para fazer de qualidade, para que lá na ponta a coisa não seja executada meia boca, um intérprete mal formado, para dizer que tem uma audiodescrição feita de qualquer jeito para dizer que tem e cumprir a regra. Então, e aí eu acho que isso é política pura, né? Porque se nós artistas concordamos, se a gente não conhecia, não sabia, se a gente começa a aceitar que é necessária Libras, que é necessária audiodescrição, a gente tem que enfrentar o caminho que tem que ser enfrentado para fazer chegar em quem determina, em quem organiza os editais, município, Estado, União, e fazer essa discussão séria, abrir essa discussão, porque não cai do céu um intérprete. Né? O orçamento já comporta um valor muito pequeno para o artista, que é essa besteira que ficam dizendo que o artista enriquece, o mesmo com o Rouanet, é uma estupidez. Então vem a lei e já vem com o recurso, porque vai, sabe? Por exemplo, para fazer uma audiodescrição, vai apresentar um espetáculo para pessoas cegas, o equipamento é caríssimo. Então, cada grupo vai comprar o equipamento, aí você vai alugar o equipamento também tem um custo. Então, isso teria que estar previsto, mostrando que, né, quem está organizando o projeto sabe que tem esse custo e já prevê isso, porque ele acredita e está investindo para que aconteça. Equipamento, dizem equipamento sonoro. O equipamento é um equipamento que vai para uma cabine, uma pessoa vai fazer a audiodescrição e os cegos vão escutar no todos eles estão. Vai ter um fonezinho para eles, e lá no lugar onde está a pessoa que faz a audiodescrição, narrando o que está. Eu não vi isso aqui ainda. Tem o Festival de Dança, fez já algumas vezes. Ou você compra o equipamento. Existe a possibilidade também de ter um sisteminha que você conecta no dial com alguma frequência de rádio FM também, dá para fazer. Mas nem todo mundo tem celular. Então, tipo, obriga a pessoa a ter um celular para poder acessar o trabalho. Isso é uma das coisas, né? Isso é uma das coisas. Esse acesso que você permite, por exemplo, através dos teus projetos, que esse não é o único, deveria ser mais, não deveria ser uma iniciativa isolada. Deveria ter uma rubrica que destinasse para projetos, né, como tem agora a proposta do governo federal, do MEC, para que as pessoas pudessem... ainda tem muita gente que acha que a gente leva a cultura para o bairro como se as pessoas não tivessem cultura, não considerassem a cultura o modo de fazer, o modo... Por exemplo, as manifestações, né, da música popular, do caipira, ou das festas, as pessoas cantam em roda na sua comunidade e tem o seu público, é tão arte quanto, é tão cultura quanto a do centro da cidade, né? Não quero citar esse, ou mesmo da Casa da Cultura onde eu trabalho. Né? Parece que se você não está numa escola de formação erudita, não tem valor, que é essa história da literatura infantil. E isso é política, não só como obrigação, mas nossa também, de entender que o papel dos nossos representantes contempla isso também, né? Nós deveríamos cobrar de todos os nossos vereadores que eles participassem das atividades artísticas, pelo menos para conhecer como é e saber que é uma demanda também do trabalho deles, é também uma demanda deles atender a cultura no sentido dos artistas, né? Da prática dos artistas que praticam, e da comunidade, como é que está lá. Não vou fazer só um projeto para levar a música aqui do centro lá para o bairro, mas vou entender que lá também se faz música, e o que está faltando? Qual é o espaço que tem? Qual é o espaço que tem na periferia? Aqui é maravilhoso, né? Para produzir tanta coisa aqui. Mas é um espaço que se o tempo não está ajudando, se tem muito sol, também já não inviabilizando. Inviabiliza. Eu queria encontrar uma maneira de que, não sei se tudo isso, agora já perguntando como produtora até, né, de arte, um site, por exemplo, eu gostaria, uma pessoa com deficiência visual não consegue acessar um site e descobrir, será que já existe alguma tecnologia que pudesse, com a Biblioteca Humana, por exemplo, fizesse um projeto para transformar essas falas, porque a pessoa lá vai ouvir as pessoas se comunicando com você. Mas até chegar até ali, será que existe alguma ferramenta? Já tem. De voz, assim, de comando de voz? Já tem muitos. Eu vou falar uma coisa que é bem importante que fique registrada, e se você não conhece, as pessoas com deficiência no mundo criaram um slogan que no final das contas serve para todos, né? Que é o nada sobre nós sem nós. Então você vai falar sobre a saúde das mulheres,
não dá para fazer isso sem as mulheres. Sim. Você vai falar de racismo, educação antirracista, não pode deixar de fora pessoas que sofrem racismo, não só as pessoas pretas, mas as pessoas todas que sofrem racismo. Vamos falar em audiodescrição e acessibilidade, a gente precisa contar com a assessoria de uma pessoa cega, que entende do riscado. E tem muitos cegos, né? Que prestam essa assessoria, porque eles é que sabem como a coisa chega. Que eu faço a entrevista. Como as pessoas chegam, né? Como as informações chegam para eles. Né? Porque ele também estuda. No caso, o Paulo Sudox faz a nossa assessoria. E o Darley faz a nossa assessoria de Libras, porque a pessoa surda é que vai nos dizer, por exemplo, a pessoa surda não entende do jeito que nós estamos falando, ela não entende do mesmo jeito. Se o intérprete ou a intérprete não tem uma formação completa, ele vai tentar fazer uma tradução literal do que a gente está falando e não vai funcionar, não vai comunicar. Porque não tem essas conjunções que nós temos na construção da linguagem. O projeto que está lá no meu YouTube, Robson Benta, Arte para Todos, a tradução dos sonetos do Cruz de Souza, do último sonetos, 96 sonetos, para Libras. Para o ouvinte, em português, já é um pouco complicado, mas tem o dicionário. Aí para a pessoa surda entender poesia, ela nunca escutou, ela nunca escreveu poesia, as figuras de linguagem, né? Não fazem sentido. Então, o Darley, surdo, que foi alfabetizado também em português, é surdo profundo, não escuta nada, foi alfabetizado também em português, ele foi a pessoa que de verdade fez a tradução. Ele trabalhou isso. Ele passou um trabalho junto com a Núbia, ele e a Núbia, para ele entender o que eram as palavras e construir um jeito do surdo entender o que é. A Núbia é muito boa. Isso. Não são muitos intérpretes que têm essa competência ainda, né, infelizmente. Mas é um mercado que... O Thiago canta, ela está ali junto, ela está dançando. Mas é um mercado que deveria ser mais incentivado, da formação. De formação. Então, se a gente vai fazer uma coisa para eles, eles têm que estar juntos, né? Procurar sempre alguém surdo, alguém cego, se eu quero. Porque você vai conversar com o Paulo vai dizer tudo que tem já de leitor, qual é o aparelho, por exemplo, qual é o aparelho, como é que chama, se é Android ou Apple, é o sistema? Sistema operacional. Que funciona melhor, né, pro cego. Já tem a possibilidade de você botar uma imagem e não precisar botar a descrição da imagem, das fotos, faz o carrossel, de botar todas as fotos ali visível para todo mundo. Tem aplicativos que já identificam que tem, não sei qual é a marca, procurar depois, né, qual é a marca, e vão fazer para a pessoa cega, eles vão fazer essa leitura da descrição das imagens, né? Então a tecnologia já está aí, mas até ela chegar na gente, é difícil. Porque quando a gente recebe a orientação de que tem que fazer, a gente vai lá e faz, porque o custo, eu vou atrás de alguém, vou contratar alguém, mas de onde vai ser esse dinheiro? A gente acaba não fazendo como deveria. Por isso que eu insisto, né? A gente deveria fazer esse movimento de cobrar de quem propõe, primeiro definir o que é, né? Porque já deveria vir pronto para nós, olha, tem isso, já existe tal sistema, tem assim assado. É importante que vocês tenham uma pessoa, então já bota no projeto o custo dessa assessoria, que é para fazer bem feito, senão fica aquela coisa burocrática. Eu já fui em um evento com alunos surdos em que eles não entendiam o que estava sendo dito, porque o intérprete, a pessoa falava 3 frases e ele fazia um sinal. E eu percebi isso não posso falar, mas a gente que não entende, acha que ele está fazendo o trabalho dele, né? Então, é interessante esse tem que ter um surdo. É interessante, tem que ter um surdo dando a supervisão. Isso. Até fazer um teste, né? O cara interpreta lá, teatro, faz um teste. E ele te diz o que o cara falou. Por exemplo, não existe conjugação de verbo, né? Então eu fiz, eu fazer, eu faço, eu farei. O verbo não tem conjugação. É tudo no infinitivo. É tudo no infinitivo. Então, né, como é que eu vou fazer um convite para um evento que ele não vai entender? E como que eu falo do passado, então? Eu fui ontem em algum lugar. É o mesmo verbo. Aí tem um sinal que faz passado, né? Que faz passado, é isso. Mas a aula aqui não é de Libra, né? Não, mas porque eu está falando de acessibilidade, é uma política pública. Isso, eu, infelizmente, digo com vergonha que ainda não falo Libras, mesmo trabalhando com alunos surdos, né? Tá na meta, porque eles não podem aprender minha língua, eu posso aprender a deles, de quem é a ação agora, quem está na vez.
né? São mais de 20 mil surdos na cidade. E nem eles, em Joinville, nem todos eles falam Libras, né? Parece que essas pessoas brotaram do nada, elas existem. E aí, falando em política, né? A gente foi vítima, a gente, surdos, os 30 mil deficientes intelectuais, mais os cegos, mais os com transtorno. Todo mundo tem um vizinho, um primo, alguém na família que tem algum tipo falando da invisibilidade dessas pessoas. Isso, e agora quando elas aparecem, todo mundo fica apavorado. Que, eu vejo, Benta. Olha, Benta. Meus amigos me chamam de Benta, fica à vontade. É que eu escutei a André. Você é deles. Eu vejo que a lei, ela existe, né? Elas são aplicadas, mas elas são aplicadas para cumprir a lei. Eu não sei se tu está entendendo. Elas são aplicadas não são aplicadas porque eu amo aquilo, porque eu acho necessário aquilo. É assim na escola, assim no presídio, que eu dei aula no presídio, na penitenciária. Mas ou porque nós entendemos que a nossa vida em coletivo, desculpa, tem regras e, pô, não precisa, eu fui no mercado, agora eu sou uma pessoa de 60 anos, eu estava na fila com o meu filho, mas na nossa frente tinha um monte de gente jovem, um monte de gente com crianças de 9, 10 anos andando para lá e para cá, e ali na fila com aquela criança. A mulher com um menino de 3, 4 anos no colo, pousando para o cara. Por que ela não vai lá pro carro esperar e ele passa com as compras? Aí eu larguei minhas compras de volta, fui lá, falei pro cara, não tem sentido. Eu estava vindo justamente pegar o microfone, formamos os clientes, que é o caixa tal, é exclusivo, falou 2 vezes, e aí meu filho olhou para mim, pai, precisa dizer, não tá lá na placa? Eu digo, pois é. Nós temos essa coisa de lei que pega e não pega, acho que só no Brasil tem isso, uma lei, essa lei não vai pegar. Então as pessoas podem escolher que lei vão cumprir. Né? Fizeram um movimento que estragou, acho que o que estragou a mobilização popular é o movimento que fizeram de reduzir política a partido, a política partidária. Então, vamos fazer uma discussão política. Não vamos discutir partido que não se discute. Não, meu querido. Partido é apenas uma parte da política, porque a nossa existência é política. E aí eu falo para os meus alunos da saúde mental, né? Uma decisão política criou a RAPS, com CAPS, com SOS aqui, com todo esse modelo de assistência no território, sem internação. E uma decisão política pode desmontar isso e botar todo mundo de novo no manicômio. Já compraram na gestão passada, já compraram equipamento de eletrochoque, barraram o fechamento dos manicômios. Então é uma decisão política. Você não quer mesmo discutir política? Porque você pode não discutir, mas sabendo disso, o dia que fecharem e te botarem de novo no manicômio, tu não vai poder dizer, mas a gente não pode fazer nada. Até os anos 60 parece que pessoas com depressão iam pro manicômio. Né? As pessoas não entendiam o que elas tinham, achavam que estavam loucas. Moças que engravidavam, mulheres que o cara arrumava uma amante que ele achava mais interessante, pagava o médico para botar um laudo e internava a mulher. Era assim que funcionava. Entende? Eu tenho feito, e acho bacana que o tema política tenha caído para mim, que é a gente fazer a formação política, desconstruir essa ideia de reduzir política a partido político e ampliar. Nós temos a obrigação de entender o nosso papel dentro da política, para nunca mais a gente escutar a gente dizendo política é tudo a mesma coisa, eles fazem o que querem, a gente não pode fazer nada. A gente escolhe não fazer nada, mas atualmente a gente tem escolhido não fazer nada porque fizeram a gente acreditar que a gente não pode fazer nada. Então, podemos, não adianta fazer nada. Podemos sim. A maioria é uma frase que se repete, não adianta fazer nada. Não adianta. Muda, são tudo a mesma coisa. Você votou na mesma pessoa? Porque assim, então a gente pode experimentar. Votei no Marinaldo, não funcionou. Vota no Robson. Não funcionou, vota em outro. Porque se você acha que faz a mesma coisa e vota no mesmo... Tem gente insistindo no erro, né? Porque a gente vê, é comum políticos com 3, 4, 5 mandatos. Então você acha que o cara não faz direito e vota nele de novo? Está exercendo o seu papel, mas de um jeito errado. E aí para tudo, né? A política pública, eu entendo que o Estado foi constituído dessa forma para atender as demandas do coletivo. Pode ter gente rica que não gosta, que atenda a periferia, mas o Estado existe para isso. Né? E mesmo a pessoa rica, se ela não tem... Se o plano dela não cobre tal procedimento, ela vai para o SUS e o SUS cobre. Entendeu? Então as pessoas precisam entender que nós somos responsáveis pela manutenção
desses serviços. E mais ainda, de exigir que nós sejamos atendidos. A cultura fica em último plano praticamente a história toda desse país. Mesmo se mostrando uma coisa... Pessoa que faz arte, mais difícil ficar doente. Hoje já existe diretriz da ONU, da Organização Mundial da OMS, para a prática de arte dentro dos espaços de saúde. E nós temos aqui, eu estou com uma turma ali na UBS do Glória, uma turma de teatro. Então as crianças chegam encaminhadas pela escola para fazer uma avaliação, por dificuldade, vai fazer teatro, tem um grupo de canto também. Antes de mandar para médico, vamos fazer uma atividade artística aqui, ver como é que funciona. E quero te dizer, uma grande quantidade que foi encaminhada, a grande maioria no começo, não tem nenhum problema. É uma questão que pode ser resolvida com alguma atividade que às vezes não é contemplada dentro da escola, às vezes não tem alguém que tenha esse olhar, né? E os professores não estão preparados para essa diversidade que ficou escondida, que ficou se escondendo e que agora ganhou o direito de ocupar a sala de aula. E mesmo os alunos neurodiversos que, por qualquer motivo, funcionam num outro ritmo, para mais ou para menos, não cabem naquele... Sabe o que é teatro? Isso é teatro, isso não é literatura. Esse aluno não cabe na escola. Mas espera aí, ele não precisa estudar para ser alguém, para ter um emprego, ele vai viver do quê? Ou nós podemos decidir quem vai ter futuro ou não? Vai para a rua depois, vagabundo, não quis estudar. Não quis estudar? Cabe todo mundo na escola? Política. Né? Nós sabemos que existe a diversidade. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar negando a escola, bota ele estuda ali, passa de qualquer jeito. Eu já tive uma aluna que se formou no ensino médio sem saber ler, nessa progressão. Aí ela tem um certificado, ela não consegue preencher uma ficha de uma empresa. Botar o nome. Quem é que está enganando quem? Ela tem um certificado de conclusão do ensino médio. É possível que isso seja legitimado? Quem que assinou embaixo? Isso não é um crime? Mas não tem... Tá, mas não tem jeito por aí? Vamos pensar numa alternativa. Não vamos mentir para a pessoa que ela é capaz e ela nunca vai conseguir um emprego. Ela não sabe preencher uma ficha. Aí a família acredita, agora vai encaminhar e não encaminha. Você vai criar um problema maior, sabendo que vai criar. Porque, tipo, eu vou me livrar como professor? Bom, passei. É isso mesmo? Essa é a nossa academia, esse é o nosso ensino formal, em grande parte fazendo esse tipo de coisa. Mas e aí a política, né? Como é que se faz uma lei que não preveja isso e que já não contemple? Olha um pouquinho, se nós vamos permitir, nós vamos abrir o acesso para todo mundo na escola, mas é uma diversidade gigante. Quem é que vai ser? Problema do professor? Aí vai acontecer isso. Porque a gente não está preparado, a gente não foi formado para atender toda essa diversidade. O currículo não prevê, o espaço físico da escola não prevê, as outras famílias, toda a estrutura da escola não prevê isso, e aí a pessoa vai lá, sofre tanto que não quer estudar. Porque não tem nada que acolha, né? Você vê como é importante discutir política? E as pessoas ficam presas na palavra partido. Eu sempre falo de que nós estamos cada vez mais, sempre estivemos, né? Mas cada vez mais nós temos que estar envolvido com essas questões, com o que acontece na nossa cidade, no nosso mundo, e não se preocupar só com o que acontece na nossa comunidade, mas ficar atento ao que está acontecendo no mundo, porque às vezes o micro responde o macro, né? O que tá acontecendo, o que acontece lá do outro lado é uma resposta do que pode estar acontecendo aqui também, uma reprodução de tantos malefícios que nós acabamos assinando embaixo, por más políticas públicas, maus políticos, más pessoas, né? Porque acho que antes de ser político todo mundo é homem, é humano, e existem seres humanos incríveis, existem seres humanos mau caráter. Eu queria tocar numa coisa bem importante, assim, antes da gente encerrar. Eu digo encerrar por causa da questão do vídeo, né, do tempo, da Biblioteca Humana. Duas questões que aconteceram. Eu tenho um admirador, que é um garoto, um admirador da literatura, da minha literatura. E ele é uma pessoa com profunda depressão, meio borderline, assim, em alguns momentos. Não se relaciona socialmente há 7 anos, não tem relações sociais. Eu estou tentando incluí-lo, né? Utilizando a sua veia poética, embora ela seja bem
fúnebre, digamos. Então, você percebe que é uma leitura pesado. É um tema que sai dele que é brilhante a maneira que escreve, mas você percebe que no fundo existe uma patologia da tristeza de profunda. E eu penso que esse contato com outras pessoas, artistas, pode ajudá-lo de alguma forma. Semana passada eu me encontrei com uma ex-aluna sua. Eu não vou saber o nome dela, mas eu sei o sobrenome porque ela é irmã de um amigo meu. Macedo é o sobrenome dela. Talvez ela casou e tenha mudado de nome. E quando eu a vi, eu acho que existiu na rua Pernambuco, talvez em algum momento. Tem o CAPS 2 na Pernambuco. Então não sei se foi sua aluna, mas foi lá no. Mas eu trabalho com a turma do CAPS 2. Então tá, foi lá na rua Pernambuco e eu vi ela também na Casa da Cultura, algumas vezes. E quando eu a vi, tinha passado. Esse rapaz, que é o irmão dela, estudou comigo quando tinha 18. Esteve no batalhão comigo aos 19 anos. Então isso faz mais ou menos uns 30 anos que eu estive e que vi essa moça. E daí eu reconheci ela. E ela me reconheceu ali na Casa da Cultura, esses são uns 2 anos atrás. Ela estava muito debilitada emocionalmente e psicologicamente. Percebia-se que ela estava dopada, em remédios e tal. E naquela ocasião ela falou que ia começar a minha aula de teatro. Minha aluna falou assim. E eu encontrei com ela faz 2 semanas. Eu entrei numa loja para comprar um saleiro. Estava ela, eu não reconheci, assim. Ela estava uma moça assim. Ele falou, Marinaldo. Eu falei, oi, lembra de mim? Eu falei, lembro, tu é irmã do Macedo. Mas obviamente que eu relembrei da moça de 30 anos atrás. A imagem. E fiquei achando assim, pô, que interessante, cara. Uma mulher normal, assim, percebia, né, que ela se trata, enfim. Mas muito diferente daquela mulher que encontrei no corredor da Casa da Cultura. E daí eu perguntei, tu melhorasse bastante, né? Ela falou, as aulas me ajudaram muito, o convívio com as outras pessoas. Então, pensando nesse garoto que eu quero ajudar e pensando nessa menina que eu vi, né? Que é uma prova de que o milagre existe. A arte cura? Arte cura, com toda certeza. Eu acredito, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque trabalhando principalmente com transtorno mental, eu recebo muito relato desse tipo, né? A outra pessoa, vou trazer, tem uma fila de espera, vou botar o pessoal. Não acontece milagre. O que acontece é que a pessoa é respeitada no seu tempo, a pessoa é respeitada no seu estado momentâneo, ela não é cobrada, não tem meta, ela não é comparada com ninguém, ela aprende que não existe comparação com ninguém. É impossível você comparar 2 pessoas diferentes. Diferente. Como é que tu vai comparar em algum lugar essas pessoas? Não existe. E de poder falar e ser ouvido, né? Todo mundo tem direito de falar, mas a gente experimenta falar e ver que de verdade eu posso falar e sou ouvido. Só isso já dá um conforto para a pessoa. E depois, você vê um grupo de crianças brincando, são sempre felizes. Quando entram em desacordo, brigou, terminou a brincadeira. E isso é com a gente sempre. Se o ambiente é saudável, a gente está bem. A gente tenta construir a Casa da Cultura. A escola de teatro foi criada há 2 anos e, devido à minha presença ali, né, porque eu trabalho já com pessoas com deficiência há 13 anos, foi criado dentro da escola de teatro um segmento de acessibilidade e diversidade, né, que é justamente para contemplar esse público, essa parceria que a gente tem com a Secretaria de Saúde, né, com o SOS, com o CAPS, com a saúde mental e com o NAIP. Mas também, mesmo que algum aluno não esteja vinculado a esses serviços, ele pode acessar. Porque é bacana, porque eles entram num espaço onde tem gente que está, talvez, num momento pior do que ele, considerando, né, o estado emocional, e gente que já está num outro lugar, e gente típica, porque o terapeuta que acompanha a turma é aluno de teatro também. Algum acadêmico que quer fazer um estágio, entra ali e não vai ficar com canetinha, vai fazer aula também, vai conhecer a coisa funciona de dentro. Então, e parece que todo mundo é igual, eu não faço jogo de competição, é sempre jogo que todo mundo pode fazer. E assim, ele está fazendo, quando você for fazer, eu estou esperando uma coisa diferente, porque a dele eu já vi. Então tu pode achar lindo o que ele fez, mas eu não quero que tu faça igual ao dele, porque dele eu já vi. E nem melhor nem pior, porque eu não como é que eu vou comparar?
o que você vai expressar com o seu corpo, não tem como comparar. Então, o que a gente espera é sempre uma coisa diferente. Olha só, a gente está vendo 10 coisas diferentes, não 10 pessoas tentando fazer a mesma coisa. Que se existe uma potência individual em cada um, então todo esse trabalho que, óbvio, não exige uma formação muito especial, e eu digo, Robson, o que você faz? Eu faço a mesma coisa que eu faço nas outras turmas. Eu pego uma turma de 10 crianças, eu vou propor um exercício, um não entendeu um negócio, eu vou lá e explico, o outro não entendeu outra parte, eu vou lá e explico. É só dificuldades diferentes. Se você olhar para aquela pessoa e resolver a demanda que ela tem, tá pronto. Se você não conseguir, por alguma dificuldade que não depende de você, vai buscar ajuda. Não vai dizer que a pessoa não é capaz de. Uhum. Né? Então, até ele pode experimentar fazer uma aula de teatro com a gente lá, quinta-feira, 1h30 da tarde. Vai junto, você faz a aula junto, para ele ficar seguro. 1h30 da tarde, quinta-feira, para a gente... Para ele entender que existe um lugar. E ele mora pertinho, mora na Água. E queria te falar dessa coisa da temática fúnebre. Os sonetos, os últimos sonetos do Cruz de Souza falam muito de morte, falam muito pesado. Ele estava com tuberculose e sabia que ia morrer quando ele escreveu esses sonetos. Então, o artista vai expressar o que ele está vendo, vivendo e o que tá, né, como é que ele está sentindo isso. A gente pode mudar isso, ele pode ver outras coisas, né? Sim. Eu acho que no caso de pensar como terapia, como tratamento, a ajuda, ele está num momento em que isso pode levar, porque identificada a doença, esse movimento pode levar ele para uma coisa muito ruim. Então, dar outro repertório para ele usar a habilidade de escrever em outras coisas é fazer ele enxergar, né, que tem... Existe uma beleza. Não precisa perder isso, né, porque a gente... Não perde, depois que a gente sabe que vai morrer, a gente não esquece mais. Mas, bom, vai acontecer um dia, não precisa ficar pensando todo dia que isso vai acontecer. Porque hoje eu estou vivo, então a hora que eu vou estar morto eu não sei, então vou existir feliz. Lá vai ser um prazer, e assim, sem pensar em mágica, mas para você entender, para ele entender como funciona o processo, de repente a gente pode, num outro momento, falar um pouco mais sobre isso, porque é só o acolhimento, né? A diferença que faz o acolhimento. E aí os alunos que já estão, né, no caso do NAIP, que eu trabalho com menores, que as famílias estão, quando chega uma família nova, tem um movimento de acolhimento que a pessoa já, tem outro que já está no processo que me abraça, que é um abraço mesmo que se dá. A arte cura, a arte salva. Mais do que curar, a arte salva. Porque às vezes a gente está muito, muito, muito ruim e se recompõe. Obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço eu, né, porque a gente precisa falar disso com mais pessoas. Sim, isso é política. Nós vamos compartilhar o vídeo assim que editado na plataforma da Biblioteca Humana e falamos de arte, cultura e política. Obrigado, Robson Benta.